Hoje eu quero narrar para você o relato do padre Pellegrino de Santa Elia Pianise, que acompanhou o Padre Pio nas suas últimas horas. 22 de setembro de 1968. Nessa época eu dormia num quarto vizinho ao do Padre Pio, interligado por um aparelho telefônico, para que ele me chamasse quando precisasse. Às 9 horas da noite eu já estava na cama e o Padre Pio na sua também. Mas até a meia-noite ele me ligou umas 6 vezes para me perguntar que horas eram. Ele não demonstrava nenhum sinal que estava prestes a morrer. Pelo contrário, parecia mais quieto do que as noites anteriores, estava mais concentrado e os olhos lacrimejando. Mas isso acontecia com frequência porque ele estava sempre em oração. À meia-noite ele me perguntou com tanta ansiedade, como se quase temesse que eu lhe dissesse que não, se eu poderia ficar com ele. Mas é claro, eu o tranquilizei dizendo que sim. Eu costumava sentar-me num sofá ao lado da sua mesa, mas naquela noite o Padre Pio me pediu para sentar em uma cadeira ao lado da sua cama. Ele então pegou a minha mão entre as suas e a apertou com muita força. Ele tremia como uma criança com febre. Da meia-noite a 1 hora, ele me perguntava a cada 2 ou 3 minutos que horas eram. Era como se ele tivesse um compromisso que não pudesse perder. Seus olhos lacrimejavam suavemente e eu os enxuguei. Ele então me perguntou, em seu dialeto habitual: "Rapaz, e a missa já foi celebrada?" "É muito cedo para a missa, padre", eu lhe respondi. E ele acrescentou: "O Senhor a celebrará por mim esta manhã." "Com certeza", eu lhe disse. Pouco depois, ele me disse que queria se confessar. Eu não era o seu confessor habitual, embora já o tivesse confessado várias vezes no passado. Após a confissão, ele me pediu para renovar para ele o ato de profissão religiosa. Esse pedido me alarmou profundamente, porque nós, franciscanos, fazemos isso em nossos leitos de morte. Atendi ao seu desejo e então o padre me disse: "Meu filho, se o Senhor me chamar esta noite, por favor, peça perdão em meu nome aos meus irmãos frades por todos os problemas que eu lhes causei. Por favor, peço-lhes também que façam uma oração pela minha alma." Eu respondi: "Tenho certeza, Padre, de que o Senhor lhe dará muitos anos de vida. No entanto, se estiver certo, peço-lhe que dê uma última bênção aos nossos irmãos e aos seus filhos espirituais e aos doentes." "Sim", disse ele, "eu os abençoo a todos. Peça ao superior que dê esta bênção em meu nome." Pouco depois o Padre Pio me disse: "Não consigo respirar bem nessa cama. Por favor, me ajude a levantar." E insisti para que ele permanecesse deitado na cama, mas atendi o seu pedido. Ajudei-o a se vestir. Então ele foi até a pia, lavou o rosto com água fresca, penteou o cabelo e sentou-se na poltrona. Ele então me perguntou se a noite estava estrelada, e quando eu lhe disse que o céu noturno estava estrelado, ele me perguntou se poderíamos sair. Então ele se levantou sozinho da poltrona e endireitou-se completamente, algo que não fazia há anos. Aproximei-me dele para apoiá-lo, mas percebi com surpresa que ele não precisava de apoio. Ele caminhava em linha reta, sem qualquer problema. Aliás, eu nunca o tinha visto caminhar tão bem. Ele saiu para o corredor e foi em direção à porta da varanda, onde acendeu as luzes, algo que nunca fazia. Quando estávamos lá contemplando o céu, ele olhou ao redor com um olhar que era poderoso e luminoso. Permaneceu por alguns minutos em silenciosa contemplação do céu noturno e depois sentou-se no sofá. Geralmente, quando estava na varanda, estava lá para rezar. Naquela noite, ele observou o céu estrelado e, em seguida, um ponto específico da varanda, que era precisamente o local onde o seu corpo seria depositado logo após a sua morte, o que se chama de câmara ardente. Depois de uns 10 minutos, ele ficou pálido,
Vamos voltar para o quarto, disse ele. Então ajudei-o a se levantar e percebi que ele já estava debilitado novamente. Ele não conseguia mais se sustentar e eu não conseguia apoiá-lo sozinho. Então o sentei na cadeira de rodas. De volta ao quarto, consegui colocá-lo na poltrona com dificuldade. Foi então que percebi que o Padre Pio estava morrendo, pois eu podia ver que ele estava ficando cada vez mais pálido e com os lábios azulados. Então fiquei muito alarmado. Ele começou a repetir para si mesmo: Jesus, Maria, Jesus, Maria. E enquanto sua voz ficava cada vez mais fraca. Conto-lhe agora um detalhe que nunca revelei a ninguém, exceto aos meus irmãos, por causa de sua natureza peculiar. Na parede, em frente à poltrona, o Padre Pio tinha a foto da sua mãe. Ao olhar para o retrato, ele me perguntou: quem está naquele retrato? Sua mãe, eu respondi. Vejo duas mães ali, respondeu o padre. Eu estava pensando que seu olhar estava embaçado. Aproximei-me do retrato e disse ao Padre Pio: veja, padre, essa moldura contém a foto da sua mãe. O Padre Pio olhou para mim diretamente nos olhos e disse: não se preocupe, eu posso ver muito bem. E eu posso ver duas mães ali. Eu entendi que a outra mãe que ele estava vendo ali era ninguém menos que Nossa Senhora. Eu pedi mais detalhes ao Padre Pio, mas ele se recusou a continuar aquele assunto. Quando vi então que o Padre Pio estava realmente perdendo as forças, comecei a ficar realmente preocupado e fui até a porta para chamar alguém. Mas ele me disse: não perturbe ninguém. Esperei mais alguns minutos e decidi sair. Liguei para o Frei Guglielmo, um frade americano muito forte, que conseguiu me ajudar a levantar o padre, e depois liguei para o Dr. Sala, que era o seu médico pessoal, e também para os dois médicos que estavam de plantão na casa Solivo della Sofferenza, e para o padre superior e alguns outros frades. Os médicos chegaram imediatamente e aplicaram oxigênio no Padre Pio, na tentativa de mantê-lo vivo, e deram-lhe também algumas injeções, mas foi tudo em vão. Era 23 de setembro de 1968, às 2h30 da manhã, sem tremores, sem queixas ou dificuldades para respirar. Entendi que o padre havia morrido, porque a sua cabeça estava inclinada em direção ao ombro e ele estava completamente imóvel. Foi então que eu percebi que o Padre Pio tinha voltado para casa.